Este é um homem, considerado uma fera humana entre a sociedade. Suas mãos, durante tempo, foram usadas para praticar tudo o que é mal em excesso. Nunca houve a mínima misericórdia de si. A maldade sempre prevalecia em seus atos praticados. Ele viveu no Nordeste, muito antes do famoso cangaceiro Lampião, e desde cedo foi envolvido em perversidades e maldades, construindo uma terrível carreira sanguinária de crimes. Isso tudo desde que fez parte do bando do cangaceiro Antônio Silvino, famoso de sua época. Seu nome é Narciso Lemos de Almeida, que tem uma história de vida instigante. E aos ouvintes, opiniões se dividem em questionamentos. A história de Narciso Lemos é real? Um conto ou uma fábula? Existem evidências convincentes em que provam que Narciso Lemos é verdadeiro? Então, a partir desse momento, muitas dúvidas serão sanadas, ao que você analisar todas as verdades que vamos apresentar. Narciso Lemos de Almeida nasceu em 2 de fevereiro de 1885, na cidade de Recife, Pernambuco. Ele foi um homem cruelmente impulsivo, que cometeu seu primeiro crime ainda garoto, matando seu patrão a machadadas. Crime este que foi o suficiente para desencadear muitos outros, fazendo dele um homem frio, vingativo e sanguinário. Entrou para o cangaço passando a lutar ao lado do famoso cangaceiro Antônio Silvino. Nesta foto, Antônio Silvino e seu bando, em 1910. Durante sua vida de crimes, Narciso matou pelo menos 14 pessoas, sem saber ao certo quanto mais foram mortos por ele em tocaias e tiroteios. Foram 10 anos se dedicando ao cangaço. Deixou o bando em 1913. Prisão de Antônio Silvino, que aconteceu no ano de 1914. A prisão de Antônio Silvino foi bastante divulgada pelos jornais da época, como neste recorte, que relata sobre Antônio Silvino em sua prisão em Taquaritinga, gravemente ferido. Este outro aborda a prisão em uma curiosidade, uma suposta amante de Antônio Silvino. Neste jornal do Recife, relatos sobre a prisão de Antônio Silvino, dando ênfase aos seus capturadores, o tenente Teófines Torres e Alvino. Nesta foto, registra o momento da captura de Antônio Silvino, no centro. Aqui, vemos ele com roupa de presidiário. Neste recorte de jornal da época, a manchete é: o célebre cangaceiro está gravemente ferido. Em 1917, Narciso teve uma espetacular conversão ao Evangelho de Jesus, sendo evangelizado por um antigo amigo de crimes em Santos, São Paulo. Foi preso e, durante o tempo em prisão, aprendeu a ler a Bíblia. Quando ganhou a liberdade, tornou-se membro da Igreja Batista em Santos. Desde que Narciso conheceu a Jesus e, tendo apreço à Bíblia Sagrada, ele não parou mais de servir a Deus e tornou-se um compositor oficial, também passando a fazer viagens por diversas partes do Brasil, contando seu testemunho. Há apenas 3 obras, na qual registram a história de Narciso Lemos de Almeida, que é o livro Por que Deixei a Indústria do Crime, do autor Herodice Queiroz, datado do ano de 1956. Também o LP Por que Deixei o Cangaço, que é uma entrevista de Narciso gravado em 1960. E o LP Por que Deixei a Indústria do Crime, versão radiofonizado, produzido no ano de 1967. Quando lemos sua autobiografia, notamos um homem simples, mas com muita convicção em tudo o que diz, e em muitos embates que ele teve com pessoas. Por viver em uma época que o protestantismo ainda era visto como seita, ele sempre apresenta a palavra de Deus, a Bíblia, como o centro da causa do debate. Percebe-se um homem que se preocupa em divulgar a palavra de Deus e jamais exaltar a sua personalidade. Diante desse contexto, o que vamos mostrar são pontos que podem evidenciar o testemunho de Narciso Lemos como autêntico ou como uma fraude que persiste há mais de 50 anos, soando como verdade. Seja qual for a opinião que adotemos,
Não nos esqueçamos de que o mais importante é respeitar nossos irmãos evangélicos e de forma alguma queremos ferir a consciência de quem pensa diferente dessas provas que vamos apresentar. A compreensão ou não sobre o que vamos mostrar não interferirá em sua crença e muito menos em seu entendimento. O livro Por que Deixei a Indústria do Crime, do autor Heródice Queiroz, foi lançado no ano de 1956 pela editora Cantares Sacros e traz em suas 113 páginas a história de vida do ex-cangaceiro Narciso Lemos de Almeida. Nesse livro, há muitos fatos interessantes relatados por Narciso. Entre tantas coisas, a parte mais bonita do livro é quando ele encontra um velho amigo que havia pertencido ao bando Horácio de Matos, o velho Ferreira, na qual, já convertido ao Evangelho de Jesus, foi quem o evangelizou, tornando uma pessoa importante na conversão de Narciso. E sobre esse episódio, Narciso relata o seguinte: meio embriagado, vagava pelas ruas da cidade de Santos. Inesperadamente, encontrei-me com alguém que me perguntou se ainda o conhecia. Fixando nele os olhos, disse: é o Francisco Ferreira da Rocha. E continuando, diz: porém, o meu interlocutor acrescentou: você está enganado, você conhece o velho Ferreira, mas hoje sou uma nova criatura. Respondi-lhe: você de cabelos brancos, dizendo ser uma nova criatura? Está louco. E em outro trecho diz: respondeu-me o Ferreira: você não é livre, pois disse Jesus: quem comete pecado é escravo do pecado. A narrativa do livro prossegue, mostrando que a evangelização do Ferreira da Rocha a Narciso fez-o encher de ódio mortal contra o amigo, na qual planejou matá-lo numa praia deserta do Guarujá. Porém, foi conduzido pelo amigo a um culto evangélico, onde nesse dia ele sentiu transformado pelo poder de Deus, tornando-se um servo fiel de Jesus Cristo. Francisco Ferreira da Rocha foi um influente homem de Deus, membro da Igreja Batista durante um tempo, principal responsável pelo processo de libertação de Narciso. Dedicou-se anos pregando o Evangelho de Jesus, pertencente à Igreja Batista, na Praça José Bonifácio, número 11, em Santos, São Paulo. Nos anos 30, Francisco Ferreira da Rocha passou a ser membro da Igreja Batista da Liberdade, no município de São Paulo, capital, no endereço que até hoje a igreja permanece instalada, que é a Rua Santo Amaro, número 412, no bairro Bela Vista. Francisco foi o principal responsável pela implantação da Igreja Batista em Pindamonhangaba e na região do Vale do Paraíba, conforme relata este artigo publicado pelo site portalr3.com.br. Em 1937, o irmão Francisco Ferreira da Rocha, em memória, foi o instrumento de Deus para o início deste trabalho batista, sendo ele membro da Igreja Batista da Liberdade, no município de São Paulo. Na época, alugou uma casa na rua Frederico Machado, número 6, centro em Pindamonhangaba, cuja sala deste imóvel era cedida para o funcionamento da então Congregação Batista em Pindamonhangaba. Narciso esteve preso durante anos no presídio de São Paulo e, após ganhar a liberdade, começou a frequentar a Igreja Batista em Santos, mas a aceitação pelos membros da igreja não foi nada fácil. Nas reuniões de mocidade, os jovens com receio não dialogavam com Narciso e muitas das vezes iam embora deixando ele só. Isso perdurou por 3 anos, até que finalmente Narciso passou pelo batismo nas águas, sendo batizado pelo pastor batista T.C. Bagbe, e definitivamente foi aceito como membro da Igreja Batista em Santos, São Paulo. Nesta foto, vemos o então pastor T.C. Bagbe. Este foi quem batizou Narciso Lemos nas águas em meados de 1917. T.C. Bagbe era amado pelo povo, querido e muito usado pelo poder de Deus. Heródice Fontes de Queiroz era um dos maiores pastores da Igreja Batista da Liberdade, em São Paulo. Em meados dos anos 50, Heródice Queiroz conheceu pessoalmente o irmão Narciso e teve o privilégio de ouvir de sua própria boca seu testemunho. Sentiu um grande desejo em querer que o registrasse sua história, porém, Narciso nunca se interessou em dar redações.
mas propôs narrar de viva voz todos os acontecimentos de sua vida, na qual o próprio Heródice Queiroz editasse sua biografia. E Heródice Queiroz descreve sobre a história de vida do ex-cangaceiro Narciso, conforme relata: esta é a primeira vez que a história de uma vida me abalança, história de um verdadeiro cangaceiro, pavorosa pelas suas atrocidades e misteriosa pela sua transformação. Entre o bem e o mal, as agudas pontas deste dilema, nos contrastes mais chocantes e nos mais fortes confrontos, revelaremos a vida de Narciso Lemos de Almeida. Nesta foto, vemos o então pastor Heródice Queiroz, com seus 80 anos de idade. No ano de 1960, a gravadora Som de Paz lançou o LP Por Que Deixei o Cangaço, na qual Narciso Lemos cedeu uma entrevista ao então pastor Pedro Liache Filho. Nesse LP, há muitos fatos interessantes narrados por Narciso, mas vamos abordar apenas sobre o episódio na qual Narciso, Antônio Silvino e Cocada torna perseguidor do missionário batista Salomão Luiz Gisburg. Mas quem é o missionário Salomão Luiz Gisburg? Vamos saber um pouco sobre esse missionário pelo próprio Narciso, que relata o seguinte: eu conheci um homem que foi um dos primeiros missionários que veio ao Brasil, cujo este homem pregava o evangelho ali naquela Nordeste. Esse pregador chamava-se Salomão Gismo, e há nos cantores cristãos e nos livros de cântico o nome deste homem, que foi um das maior parte dos hinos, foi escrito por este homem. Agora vamos ouvir Narciso relatar sobre o encontro que tiveram com o missionário para matá-lo. Porém este homem vinha montado num burrinho, cantando um hino. E eu, Cocada, Antônio Silvino, estávamos num lugar de tocaia para tirar a vida daquele homem. De longe, quando ele nos viu, ele disse: bom dia, caçador, como vai? Já matou muita caça? E eu respondi: a caça que eu ia matar, ainda não matamos. E aquele homem chegava perto de nós, pegava na mão, cumprimentava e dizia. A pregação naquela ocasião era na casa de um delegado, pois a perseguição era tanta que não havia tempo no evangelho. Era feito nas casas de família. Em sua autobiografia, Um Judeu Errante no Brasil, Salomão Gisburg conta essa passagem do encontro que teve com o cangaceiro Antônio Silvino, conforme relata: parti da cidade de Nazaré cerca de 2 horas da madrugada. Aproximando às 5 horas, vi um homem baixinho e magro, mas muito vivo, em pé junto da estrada por onde eu ia. Tinha nas mãos uma espingarda de 2 canos e sobre o seu peito uma enorme cartucheira. A minha primeira ideia foi que estava caçando e, como era meu costume, parei o cavalo e cumprimentei-o, dizendo-lhe bom dia, e perguntei-lhe se estava a caçar. Ele não deu resposta. Então perguntei-lhe se já havia feito alguma caçada àquela hora, tão cedo. Ele, porém, manteve-se quieto. Assim, cheguei às esporas ao animal e apertei-lhe o passo, quando um negro saltou de trás de uma moita para o meio do caminho, justamente em frente do meu animal, e tentou apanhar a rédea. O que ficara atrás gritou, dizendo-lhe alguma coisa que não pude compreender, mas que evidentemente o negro entendeu, porque saiu do caminho e me deixou continuar a viagem. Continuando, o texto diz mais: um pouco adiante, passei por um povoado chamado Sapé, e ali encontrei Cocada, um homem branco e pesado, cujo aspecto vigoroso dizia ser um membro daquele célebre grupo de bandidos. Estava sentado no chão, recebendo presentes e dádivas dos habitantes do lugar. Não levantou os olhos para ver quem passava. Esse acontecimento foi um caso pessoal, não retratado pelos meios de divulgação da época, porque jornais da época retratam bem as perversidades que este fora da lei e seu bando praticava, aterrorizando a sociedade. Neste recorte de jornal, abordam casas saqueadas pelo bando de Antônio Silvino. Este outro mostra um terceiro encontro, que resultou em 3 mortes. Neste jornal, A República, de 1889, relatam o último ataque de Silvino em Paraíba. Para os historiadores, o relato de Salomão Gisburg sendo perseguido por Antônio Silvino e seu bando
trata-se de um assunto desconhecido. Perceba-se que a narrativa de Salomão Gisburg em seu livro soa conforme a narrativa de Narciso Lemos em seu LP. Embora há uma grande controvérsia nos detalhes, a probabilidade é que de fato houve esse acontecimento, tanto na vida de Salomão como também com Narciso. Narciso relata esse episódio dando ênfase à sua pessoa em relação ao ocorrido com Salomão Gisburg e ignorando os demais envolvidos. Já Salomão Gisburg descreve sobre o que passou ao encontrar os cangaceiros, relacionando a importância de Antônio Silvino e sua pessoa, e ignorando os demais. Entre ouvir o LP e ler sobre esse acontecimento, as opiniões se dividem. Em quem vamos acreditar? O que entendemos é que de fato houve esse acontecimento, relatados de formas diferentes. Mas como harmonizar um episódio como esse, que apresenta duas versões diferentes? Por várias questões, podemos dar credibilidade ao testemunho de Narciso. Primeiro, que não é por um ponto isolado que vamos desqualificar seu testemunho. Tanto Narciso como Salomão são verdadeiros. O que aconteceu foi uma forma de interpretação diferente nos detalhes. Ao ouvir todo o testemunho de Narciso, não vemos ele fantasiar algo para se autopromover. Na sua simplicidade, ele relata apenas o que se passou. Estima-se que esse episódio ocorreu entre 1900 ou 1905, e quando Narciso relatou isso na entrevista, já fazia mais ou menos 50 anos deste ocorrido. Vagamente ele lembrou desse episódio. Outro detalhe é que se Narciso fosse um fantasioso, com uma mente delirante de um farsante, ele podia bem usar a versão de Salomão, visto que o livro já era publicado no ano de 1932. E olha que Narciso era um leitor assíduo de livros. Ele podia bem plagiar o mesmo relato, como muitos testemunheiros fazem. Porém, ele narrou apenas o que vagava em sua memória, de forma simples e mesmo tropeçando nos detalhes. Em uma outra questão podemos ter um exemplo. Se você lê em um jornal uma matéria dizendo "O prefeito construiu uma escola para a cidade", e já em outro jornal a matéria aparece dizendo "Os operários construíram uma escola para a cidade". Se tratando do mesmo ocorrido, qual matéria dos jornais são verdadeiras? Ambas matérias são verdadeiras. O que ocorre em haver divergência é que cada matéria dá ênfase a um ponto importante. No caso do primeiro jornal, a ênfase é o prefeito. Já o segundo jornal, a ênfase são os operários. Ao que analisarmos os fatos históricos, precisamos levar em conta as diferentes interpretações sobre elas, porque ao que pesquisarmos apenas uma fonte, corremos o risco de recebermos informações parciais e distorcidas. Mas, ao que analisamos todos os pontos de vista sobre um assunto histórico, chegamos a uma conclusão que estará de acordo com o desejo da maioria. O livro Um Judeu Errante no Brasil é uma autobiografia do missionário batista Salomão Luiz Gisburg. Foi publicado originalmente em inglês no ano de 1921, conforme vemos o título em inglês, e foi traduzido em português pelo pastor Manuel Avelino de Souza, publicado pela Casa Publicadora Batista no ano de 1931. E essa é a segunda edição da tradução em português, lançado no ano de 1932 pela editora GERP. Em 1960, Narciso Lemos foi convidado pelo pastor Pedro Liache Filho para ser entrevistado em um estúdio, na qual seria gravado a sua história de vida em áudio, lançado posteriormente em LP. E Pedro Liache Filho relata um pouco sobre Narciso Lemos, conforme ouvimos. Amáveis ouvintes, cumprimenta-lhes o pastor Pedro Liache Filho. Quem é Narciso Lemos de Almeida? Por que se tornou cangaceiro? Quais as suas aventuras no cangaço? É possível um cangaceiro regenerar-se e tornar-se um homem de bem? Como foi que Narciso Lemos de Almeida deixou de ser cangaceiro para viver uma nova vida? E esperamos que este testemunho de como o Evangelho tem poder, o seu testemunho de que Jesus o transformou e o tornou uma nova criatura para viver uma vida feliz. Uma vida nova, modificada, transformada pelo poder do Evangelho de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. O episódio na qual Narciso, Antônio Silvino e Cocada perseguiram o missionário batista Salomão para matá-lo era um assunto muito conhecido no meio evangélico dos anos 60. Tanto que a gravadora Louvores do Coração lançou um LP na qual há uma música intitulada O Testemunho dos Cangaceiros. E esse episódio é relatado de forma cantada, conforme ouvimos. Esta história conta que os cangaceiros eram homens forasteiros, sem ter o temor de Deus. Narciso Lemos, Cocada e Silvino, pra falar com Celestino, que era padre do lugar. Eu sou o famoso e respeitado Antônio Silvino. Eu sou o Narciso Lemos de Almeida. Eu me chamo Cocada e sou cabra macho. Bem sei que sois fiéis e vão me ajudar. É um tal de Salomão Gisburgo que veio me atrapalhar. Sabe, pastor, não sei não. Ele diz que eu matei o Senhor. Jamais temerei a morte. Porque eu sei que Jesus é a ressurreição e a vida eterna. Antes que me matem, quero fazer um pedido. Pode pedir o que tu quer, mas eu sempre respeitei os últimos pedidos de todo mundo que tem matado. Quero tempo para fazer uma oração. Se ajoelhe, amigo. Como é o seu nome? Eu sou Antônio Silvino, sabe? O senhor é realmente um herói. E vai ser mais ainda, porque o senhor agora é um cristão. Eu sou missionário. Nós não vai te matar, não. Aí está uma vitória concedida ao poder e a maravilha do meigo Filho de Deus. Liberta o homem do caminho tortuoso e prepara um repouso na Jerusalém do céu. Em uma época em que os LPs eram uma sensação no cenário fonográfico, o pastor Jonatas de Freitas, dono da gravadora Louvores do Coração, já estava há um bom tempo na produção de discos, levando a mensagem sonora aos lares evangélicos. E é nessas circunstâncias que o então pastor Jonatas de Freitas se interessa na história do ex-cangaceiro Narciso para o projeto de um LP radiofonizado. Desde que Jonatas de Freitas fundou a gravadora Louvores do Coração, em 1962, ele tinha em mente em produzir histórias radiofonizadas, semelhantes às radionovelas, que era bem popular numa época em que o rádio era um dos maiores meios de comunicação no Brasil. Sua ideia surtiu efeito quando ele adaptou o livro A Última Trombeta e produziu o primeiro LP radiofonizado, que foi um sucesso de vendas no ano de 1965. Com isso, mais duas produções vieram, agora com histórias da Bíblia, e foi lançado os LPs Vida, Paixão e Morte de Jesus e Arca da Salvação. Em uma época que não existiam os recursos visuais que temos na atualidade, o pastor Jonatas de Freitas, com sua criatividade extraordinária, gerenciou uma grande equipe de atores profissionais na produção do LP Por Que Deixei a Indústria do Crime. A teatralização do LP foi feita por atores da extinta empresa de dublagens Herbert Richards. Entre os diversos atores contratados, destaca-se o ator Martos Matias, que interpretou a voz do cangaceiro Cocada. Martos Matias foi o dublador que fez a voz padrão do Fred Flintstones, no clássico desenho animado Os Flintstones, dos anos 60. Por isso que percebemos que a voz do Fred no desenho é a mesma do cangaceiro Cocada no LP. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Certamente que procurei no armário por quem você me toma por um sujeito inútil. Apanhamos esse cabra nos arredor como quem estava espionado no nosso esconderijo, chefe. Resolvemos trazer ele até aqui. Aqui vemos o ator Marto Matias em uma cena no filme SOS Sex Shop. Já fui, sim, senhor. Mas agora eu sou viúvo.
Matou sua mulher? Não, senhor. Eu só dei umas porradas nela, na época. Perceba a semelhança da voz. Exatamente a voz que se ouve no LP interpretando o cangaceiro Cocada. O LP foi a gravação de número 5010, ou seja, o 10º projeto idealizado por Jonatas de Freitas e causou uma grande sensação no meio evangélico na época do lançamento, que ocorreu no ano de 1967. É com grande admiração que reconhecemos que o pastor Jonatas de Freitas produziu um documentário maravilhoso que contribuiu muito para o evangelismo brasileiro. LP que está entre muitas outras obras de maior sucesso da gravadora Louvores do Coração. E até hoje, muitos admiram esse clássico testemunho do ex-cangaceiro Narciso Lemos de Almeida. Nesse LP, Por que Deixei a Indústria do Crime, foi dramatizado muitos fatos interessantes que aconteceu na vida de Narciso. Entre tantos, vamos abordar apenas 2 episódios, que é o roubo do caminhão de vinhos, na qual culminou na morte do administrador da Fazenda Zumbi, e o relato da mulher que perdoou Narciso por ter assassinado seu pai. Esses 2 episódios se desdobram em uma única história, com um final revelador. Baianinho, ou seja, Narciso, teve uma carreira de crimes ao lado do capitão Antônio Silvino e seus companheiros, aterrorizando a sociedade. Entre tantos acontecimentos que Narciso participou ao lado de Antônio Silvino, em Igaraçu, Pernambuco, eles roubaram um caminhão de vinhos, conforme relata. O que foi, chefe? Por que a gente parou aqui? Aquele caminhão que vai indo à nossa frente, que passou por nós há pouco. O danado vai levando uma carga de vinho estrangeiro. Vamos Patina Preta, que tem um colégio mais distante. Ô, chefe! E por que a gente não pode beber aquele vinho, hein, pessoal? Grande ideia, Baianinho. Pois. É só o chefe consentir agora. Pois vamos lá, companheiro. Vamos brecar aquele caminhão e ficar com o vinho pra nós. E levaremos o caminhão pro nosso esconderijo. Em frente, pessoal! Vamos lá! Aqueles homens são cangaceiros e estão se aproximando. É o plano de Antônio Silvino. São muitos e estão armados até os dentes. Oh, meu Deus, eu estou perdido. Vamos pegar ele agora, gente! Tu aí, ó cabra da peste. Deixa essa direção e salta pra estrada, anda. Sim, mas não me mate, pelo amor de Deus. Nós só vamos cortar a tua língua pra tu não ir atraiçoar a gente, não. É só isso. Não, mas eu não vou atraiçoar ninguém, não. Eu não vou dizer nada a ninguém, não sabe? Não me mate, pelo amor de Deus. Esse vinho aí eu ia levando pros padres. Não é meu, não. Nós sabemos. Mas agora ele vai ficar pra nós e o caminhão também. E tu, cabra da peste, se der por feliz da gente abandonar vivo aqui no meio da estrada, não sabe? Esse episódio aconteceu quando, a caminho do nosso esconderijo, a gente passava pela Fazenda Zumbi, cujo administrador era João Caboclo da Silva. A Fazenda do Zumbi está localizada no município de Nova Cruz, em Igaraçu, e fica a 31 quilômetros de Recife, em Pernambuco, mais precisamente na Estrada do Mangue Seco, no quilômetro 11. Hoje, o que restou da fazenda são apenas as ruínas. Como mostramos nessas fotos, a sede da Fazenda Zumbi, que segundo o Museu de Igaraçu, em Pernambuco, datam do ano 1900. Há muitos séculos atrás, esta fazenda era administrada por João Caboclo da Silva, e é este que na qual denunciou às autoridades que o célebre bandido Antônio Silvino e seus homens havia passado nas proximidades com um caminhão carregado de vinhos, rumo ao esconderijo.
Tempos depois, o bando descobriram que João Caboclo da Silva foi quem o denunciou às autoridades, e então passaram a elaborar um plano para entrar na fazenda Zumbi e matá-lo. Passado um tempo, Baianinho, Narciso, foi encarregado de matá-lo. E João Caboclo estava se banhando em um riacho, quando foi recebido por um tiro vindo de trás de um tronco de árvore. Era Narciso quem o atirou, acertando na cabeça, deixando o homem morto às margens do riacho. Narciso fugiu, deixando a vítima, que logo chegou perto, sua filhinha de apenas 2 aninhos, que brincava ali por perto e não fez saber ao criminoso sua presença. Esta menina é esta que aparece nessa foto. Seu nome, Sebastiana Caboclo da Silva, a filha do administrador da fazenda Zumbi, o João Caboclo da Silva. Ela carregava consigo um triste e amargo destino de orfandade, a perda do pai, morto por um assassino cruel que jamais soube o que destinou, mas isento de punição permaneceu, até que uma grande revelação estava para acontecer. No ano de 1948, no evento da Convenção Batista Brasileira do Rio de Janeiro, Sebastiana estava presente, assim como muitos irmãos do Norte. O pregador desse evento era o pastor Herodice Queiroz, esse que aparece nessa foto, que abordava sobre os cangaceiros do Norte, fazendo menção sobre o ex-cangaceiro Narciso, visto que Narciso também estava presente neste evento, vendendo livros em uma exposição organizada pela Casa Publicadora Batista, e foi quando Sebastiana aproximou de Narciso, como prossegue o relato. A senhora vai adquirir algumas Bíblias, dona? Por enquanto estou só olhando estes livros. O senhor é do Norte? Eu sou, sim. Eu também. Mas vim ao Rio para assistir à Convenção Batista Brasileira. Gostei muito de ouvir o pastor Herodice Queiroz falar. Gostei principalmente do que ele contou sobre o sertanejo humilde, que foi funcionário da Companhia Paulista da Estrada de Ferro e que cercou o presidente Getúlio Vargas para reclamar-lhe certos direitos de aposentadoria. É um caso verídico, dona. O tal sertanejo havia sido mesmo um cangaceiro no passado. Mas, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, encontrou o caminho da salvação. De que lugar do Norte é o senhor? Eu sou do Recife, sim, senhora. Eu sou da fazenda do Zumbi, perto do Recife. Da fazenda do Zumbi? O senhor conhece a fazenda do Zumbi? Sim. Eu conhecia a fazenda do Zumbi. Meu pai foi assassinado há muitos anos na fazenda Zumbi pelo bando de Antônio Silvino. Como se chamava seu pai? João Caboclo da Silva. Meu Deus! Ele estava se banhando no rio quando atiraram nele friamente, impiedosamente. Oh, Senhor! Eu estou chorando pela morte de meu pai. Mas o senhor, por que está chorando? Eu choro porque infelizmente sou eu o matador de seu pai. Oh não! Oh não! Perdoe-me, irmã. Eu ainda andava perdido. Eu não havia encontrado a Cristo. Eu fiz na minha incredulidade, irmã. Perdoe-me em nome de Deus. Oh, meu Deus! Como negar-lhe o perdão? Se o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, moço. Está perdoado, meu irmão. Conforme vemos, Narciso felizmente recebeu o perdão de Sebastiana Caboclo da Silva, que mesmo com o coração ferido, encontrou forças em Deus para semear o perdão, mostrando que, embora o perdão não seja nada fácil, vale a pena ser perdoador. Nesse evento também estava Mário Barreto França, o general poeta como era conhecido pela sociedade de Icaraí, no Rio de Janeiro.
E ele presenciou esse fato da mulher que perdoou Narciso e também teve o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Ele ficou bastante impressionado pela tamanha repercussão que causou este fato no meio religioso da Igreja Batista, comprovando que realmente Narciso foi um cangaceiro responsável por ceifar inúmeras vidas no passado, mas completamente regenerado, tendo o perdão de Deus, buscava agora ter o perdão das pessoas que foram afetadas durante sua vida de crimes. Sem poupar tempo, o general, que tornou-se admirador de Narciso, sentiu-se a necessidade de registrar esse fato que presenciou, e não podia ser de outra forma a não ser narrar através de poesia. E dias depois veio o resultado. Ele compôs uma belíssima, inspiradora e profunda poesia sobre o fato da mulher que perdoou Narciso. E o Jornal Batista, na edição de 23 de setembro de 1948, publicou a poesia, que em alguns trechos diz: "Foi na Convenção Batista que este fato se passou. Uma senhora nortista a um comportor falou: penso que nos conhecemos, seu nome, Narciso Lemos, em Pernambuco nasci. E eu me chamo Sebastiana, também sou pernambucana da fazenda do Zumbi." E continuando diz mais: Narciso fica pensando e indaga: quem foi seu pai? João Caboclo. E lastimando, foi morto sem nenhum ai. Não foi ele para assassinado quando seguia pro lado do rio? Sim, pois então, fui eu seu assassino. Foi meu trágico destino, minha irmã, peço perdão. O evento da Convenção Batista Brasileira aconteceu em Icaraí, no estado do Rio de Janeiro, entre os dias 17 a 21 de março do ano de 1948. E o Jornal Batista, edição de 5 de agosto de 1948, publicou uma matéria registrando esse evento em suas páginas, que em um trecho diz o seguinte: embora já distante, não podemos deixar de fazer uma justa referência ao sucesso sem precedentes que constituiu a série de conferências do reverendo pastor Herodício de Queiroz nesta igreja. De 17 a 21 de março, o festejado orador sacro ocupou o púlpito falando para multidões que se engrossava dia a dia. O templo não comportou a grande assistência nem com o uso dos terrenos marginais, onde se podia ouvir claramente o pregador, graças aos vários alto-falantes instalados em caráter definitivo no templo, onde se espalhavam diversos microfones. A voz ampliada podia chegar até os ouvintes acomodados no local destinado ao Departamento da Juventude. Foram noite de bênçãos em que se decidiram pelo Evangelho cerca de 60 pessoas. Narciso relata em seu testemunho que carregava marcas de cicatrizes em sua perna esquerda, que fora atingido por uma rajada de metralhadora. Interessante que, assim como nos dias de hoje, no passado as pessoas não criam no que Narciso dizia somente com os lábios, e exigiram em um culto que ele mostrasse a tal perna, com as cicatrizes, conforme ele diz. Estava eu pregando o Evangelho, como é muito comum, então, contando a experiência desta perna, então fui avisado pelo um dos diáconos da igreja, dizendo: irmão Narciso, aí tem gente que está querendo ver sua perna. Tornei subir o púlpito e disse: pois bem, veio ao meu conhecimento pessoas que estão querendo ver minha perna, eu mostrarei. Arregaçava a caixa em que aonde ela podia subir e mostrava, e ali fez uma fila de pessoas para ver, e aquelas pessoas ficavam admiradas de ver a cicatriz que eu tenho na perna. E são sinais daquelas lutas. E nesta foto, vemos a perna esquerda de Narciso, exatamente com uma enorme cicatriz, resultado da rajada de metralhadora que levou dos soldados. Esses são sinais que evidenciam um tempo de lutas sangrentas. Narciso Lemos cometeu diversos homicídios, foi preso e cumpriu pena em regime fechado, e quando saiu, mostrou-se convertido. Deus o libertou, porém não impediu dele colher as consequências de seus pecados, que mesmo estando andando nos caminhos de Jesus, em 1934, em plena atividade de trabalho na Companhia Paulista de Estradas de Ferro, sentiu sua vista escurecer e tornou-se completamente cego. Ao passar por uma junta médica, foi declarado cego pelo resto da vida e foi aposentado por invalidez com seus 52 anos de idade. Aqui,
vemos uma página do documento de aposentadoria de Narciso, datado de 26 de maio de 1937. Mas, após 4 anos dolorosos de escuridão, um milagre aconteceu e Narciso voltou a enxergar novamente. Era Deus o libertando com a aposentadoria para pregar o Evangelho livremente. Nesta foto, restaurada e colorida por computador, vemos o então irmão Narciso Lemos de Almeida. Estima-se que nesta foto ele está com seus 70 anos de idade. Quando se fala em cangaço, muitos imaginam logo a figura de Lampião como sendo o pioneiro dos cangaceiros. A verdade é que existiram outros cangaceiros que antecederam Lampião, assim como também os participantes do bando. Cangaceiros que também existiram, porém tiveram um fundo histórico oculto. Apenas Antônio Silvino, um dos homens mais destemidos que já apareceu no Brasil, ganhou bastante destaque. E quando se fala em Narciso Lemos, precisamos entender que ele participou do bando de Antônio Silvino, assim como muitos outros que também participaram, visto que o bando de Antônio Silvino era numeroso em homens. Narciso não se intitula sendo um chefe, liderando um bando de cangaceiros, mas sim como apenas um cangaceiro de um bando sendo liderado por um chefe, na qual era Antônio Silvino. Muitos apreciadores da literatura nordestina preferem acreditar na mais completa história de Silvino, que fora feito pela excelente pesquisa do Dr. Sérgio Augusto de Souza Dantas, publicado no livro O Cangaceiro, o Homem, o Mito. E todas as demais passagens envolvendo o célebre Antônio Silvino tratam-a de desconhecido. Para os historiadores do cangaço, o vulgo Tenente Baianinho nunca existiu em meio aos cangaceiros de Antônio Silvino. E como já se passaram mais de 100 anos, este não deram o trabalho de apurar nada sobre esse indivíduo chamado Baianinho. Não se sabe o porquê, eles apenas confirmam que se ele existiu, não passou de um simples coiteiro. E que a ideia de inserir fatos com o bando de Antônio Silvino foi simplesmente para dar mais credibilidade naquilo que relatava em igrejas. Até mesmo o respeitado Bismarck Martins de Oliveira, na sua extensa lista de cangaceiros que fizeram parte do bando de Antônio Silvino, não menciona nada sobre o tal Tenente Baianinho, enquanto que o nome Cocada aparece na lista. Para os admiradores da história de Narciso, os historiadores não deram o trabalho de apurar nada sobre ele por se tratar deste ser um religioso. Há mais conteúdo sobre a religiosidade do que propriamente ao cangaço, e o objetivo da obra não foi abordar e muito menos defender nenhuma religião, apenas a história de Antônio Silvino. A única prova concreta, segundo Narciso, era uma foto na qual aparece ele e Antônio Silvino caracterizado com trajes de cangaceiro. Tem uma fotografia de Antônio Silvino, cujo ainda tem os sinais na cabeça dele da bala que eu atirei, cujo eu tenho a fotografia de Antônio Silvino comigo. Mas esta foto se perdeu com o tempo. Apenas pessoas frequentadoras de igrejas dos anos 50 e 60 afirmam ter visto a tal foto na qual Narciso mostrava após a apresentação do culto. E a única prova viva e verbal na época dos anos 50 e 60 era Sebastiana Caboclo da Silva, filha de uma das vítimas de Narciso. Esta sempre afirmava que seu pai fora morto pelo bando de Antônio Silvino. Inclusive, no próprio livro de Narciso há essa menção, conforme diz: "Meu pai, disse-lhe a senhora, foi assassinado na fazenda Zumbi pelo bando de Antônio Silvino." E em outro trecho diz: "Eu choro", respondeu-lhe Narciso, num gemido angustioso, "porque infelizmente sou eu o matador de seu pai." Narciso confessou publicamente para mais de 2.000 pessoas em um evento que foi o assassino do pai de Sebastiana, e esse assunto passou a ser questionado por muitas pessoas, confirmadas por Sebastiana em as afirmações ser verdadeiras. O então general Mário Barreto França descreve evidenciando Narciso Lemos como um homem realmente transformado por Deus. Assim diz Mário Barreto França, falando de Narciso: "O assassino que sofreu muita mágoa e desenganos, um dia se arrependeu, ouvira falar de Cristo, do seu amor, e foi isto que em sua alma fez florir um roseiral de bondade. E hoje ele espalha a verdade nas mensagens do porvir." Espero que o nosso trabalho em apurar dados sobre este homem Narciso lhe ajude na compreensão em acreditar naquilo que está mais próximo da verdade,
E cabe a você acreditar ou não que Narciso foi um cangaceiro do bando de Antônio Silvino. Certamente, durante a trajetória de vida ao lado de Jesus, nada de dificuldades e opressões abalaram a fé do irmão Narciso, que durante os 80 anos de sua vida, provavelmente uns 50 dele exerceu a função de pregador do Evangelho. Foram longos os anos na qual dedicou-se à Igreja Batista de Santos, em São Paulo. Tempo depois, Narciso optou deixar a capital, vindo residir-se em Campinas, São Paulo, com sua esposa e filhos. Sua residência era na rua denominada Dr. Arnaldo de Carvalho, número 894, no bairro do Bonfim. Passou a fazer parte da Igreja Batista de Campinas, situada na rua Santa Cruz, número 511, no bairro Cambuí. Hoje, a igreja está localizada no mesmo bairro, mas com endereço que é Rua Doutor Vieira Bueno, número 20, no Cambuí, o bairro mais antigo de Campinas. Durante a sua vida de cristão, Narciso dedicou-se a fazer viagens, e foram muitas as viagens com o intuito de levar a palavra de Deus aos corações oprimidos e a intensidade do seu testemunho, que era contado não por prazer no que fez, mas para mostrar que Deus sempre dá uma segunda chance ao ser humano e o tempo necessário para se arrepender. Essas são suas palavras. E o meu intuito, o meu desejo, é que realmente as pessoas não encarem para o lado material, mas sim para o lado espiritual, e que possam compreender que Cristo tem poder de salvar o pecador. Em Campinas, foi sua cidade onde morou até sua morte. Não tem como precisar exatamente o ano de sua morte. O que temos é apenas estimativa de que seja nos anos 70, e que ele faleceu com mais de 80 anos de idade. Nesta foto, restaurada e colorida por computador, vemos ao microfone o pastor Pedro Liache Filho entrevistando o irmão Narciso Lemos. Narciso, nesta foto, está com seus 75 anos de idade. Embora Narciso viveu uma boa parte de sua vida em Santos, São Paulo, mas foi em Campinas que ele tornou-se conhecido através de seu testemunho de ex-cangaceiro. Tanto que ele, ao gravar o LP Por Que Deixei o Cangaço, ele já fazia um bom tempo que residia em Campinas. Narciso Lemos foi um grande divulgador do Evangelho de Jesus nessa cidade, tanto que anos após sua morte, os habitantes de Campinas reconheceram a importância desse pregador e então desejaram lhe prestar uma homenagem póstuma. E no ano de 2001, o prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos, fez uma justa homenagem, reconhecendo Narciso Lemos como uma personalidade religiosa, na qual, no bairro Cidade Satélite Íris, foi denominada a rua Narciso Lemos de Almeida, como uma forma de honrá-lo e manter à memória o nome desse pregador que foi de grande importância para a cidade. E no Diário Oficial de Campinas, datado dia 20 de julho de 2001, vemos o registro dessa homenagem, aprovado pelo então prefeito Antônio da Costa Santos. Seria Deus injusto conosco em perdoar um assassino? Para nós, pode até ser injustiça, mas para Deus, que é o legislador da lei, não. Descobrimos isso ao conhecer a emocionante história de Narciso Lemos de Almeida. Ele reconheceu a necessidade de Deus, o aceitando como Salvador. E embora Deus permitiu que o castigo caísse sobre ele, como permaneceu no sofrimento da cegueira por 4 anos, e por arrepender-se sinceramente de seus erros praticados, percebemos que Deus o perdoou, onde podemos pensar e até achar que Deus foi injusto conosco hoje. Precisamos entender que na nossa concepção humana é injustiça, porém para Deus não, porque Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, e realmente Deus sabe o que está no mais profundo coração do ser humano e o que este pode se tornar depois, a partir do momento em que aceitou a graça dele, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Narciso era um assassino, mas que após conhecer o Evangelho, tornou-se um verdadeiro cristão. Embora há algumas exceções, tornou-se benevolente e que se preocupava em ajudar o próximo, servindo fielmente a Deus e à sociedade. Então, para nós pode até ser injusto Deus perdoá-lo um assassino, como o indivíduo chamado Narciso Lemos de Almeida, mas precisamos lembrar que Deus é o legislador da lei e o único que tem o poder em transformar a vida das pessoas, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
existe a maior probabilidade de que Deus é real, que atua no contexto da história humana, conforme o próprio Jesus relatou, e quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Essa é a maior evidência do poder transformador do Espírito Santo de Deus em sua atitude em perdoar, que de fato muda realmente a vida do ser humano.